Eu não sei se você já observou, mas eu tenho falado com frequência sobre Ram Charan, que é uma referência mundial em termos de liderança, né? Ele tem vários livros, ele é um autor indiano e a referência dele é muito boa para que a gente possa se aprofundar nesse tema liderança. É um cara altamente antenado ao que está acontecendo nas mudanças de mercado, de comportamento. Eu gosto muito do trabalho dele. Não uso só ele como referência, mas eu gosto bastante de uma referência que eu aplico bastante, que é a referência sobre liderança. Rancharan, ele diz que nós, primeiro, antes de ser líder de qualquer pessoa, nós temos que ser líder de nós mesmos, do nosso próprio núcleo, né? Ou seja, a gente tem que fazer muito bem o nosso trabalho, gerenciar muito bem a si mesmo, ser um líder sobre si muito bom para poder gerenciar outras pessoas. A partir do momento que a gente passa a gerenciar outras pessoas, né, que a gente passa a liderar outras pessoas, nós precisamos de outras competências que não são técnicas e operacionais. São competências relacionadas a conhecimento de pessoas, comportamento. E o terceiro nível que ele diz é a liderança de outros líderes. Naturalmente, quando você se dedica operacionalmente ao teu negócio, ao trabalho que você realiza, à empresa que você está, você se destaca e aí você precisa desenvolver novas competências para liderar pessoas. E é justamente nesse ponto que nós estamos trabalhando, na liderança sobre si. Tudo o que a gente fala aqui nas aulas semanalmente são para que a gente possa te orientar sobre como você vai liderar a si mesmo e liderar também as pessoas. Na semana passada, no último módulo que nós fizemos, no módulo 1, eu falei muito do qual é o teu compromisso numa escala de 1 a 10. E essa pergunta você pode fazer para si mesmo também, né? Qual é o meu compromisso com isso aqui de uma escala de 1 a 10? Então também seria um autogerenciamento. Mais para frente, nós também vamos falar sobre gestão do tempo, que a gente vai falar sobre si, gestão dos conflitos, gestão de conflito interno também. Então justamente para que a gente possa desenvolver essas competências e transbordar para as demais pessoas. Ok? Então vamos adiante aqui no nosso trabalho do dia. Por que é tão importante nós desenvolvermos as competências técnicas e operacionais antes de desenvolver a competência relacionada a pessoas? Porque uma pessoa, dentro de um trabalho que você desenvolve, quando você lidera ela, se você souber executar muito bem, técnico e operacionalmente, o seu trabalho, ou o trabalho das outras pessoas, você vai gerar sobre ela algo muito interessante que se chama autoridade. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a questão da autoridade sobre as pessoas. Mas se a pessoa sabe que você consegue executar aquele trabalho, que você consegue gerar resultados através do teu próprio método, ela vai te respeitar como autoridade sobre aquele assunto. Então, tudo que ela tiver de problemas relacionados à função que ela faz, ela vai te procurar para tirar dúvidas, para que você possa apoiá-la. Dentro da atividade dela, muitas vezes ela tem dificuldades, muitas vezes ela esqueceu do treinamento que recebeu, muitas vezes ela tem dificuldades próprias e ela vai utilizar a você como referência para poder fazer o trabalho. E o teu trabalho é justamente conhecer de pessoas para que você tenha a tua percepção aguçada para entender o que cada uma daquelas pessoas precisa de você, como autoridade, como alguém que conhece do assunto ou como alguém que conhece do negócio. E é justamente nesse ponto que nós vamos entrar hoje. Nós falaremos um pouquinho sobre pessoas. Isso mesmo, a gente vai fazer uma jornada aqui para conhecer um pouquinho sobre pessoas. Mas antes da gente falar disso, eu queria falar sobre a liderança. Muitos conceitos existem sobre liderança em diversos locais, em diversas situações, em diversos negócios diferentes. E tudo aquilo que nós, como líderes, trazemos para o nosso dia a dia vem muito das referências que nós utilizamos, que nós temos em nossas vidas. Por exemplo, os nossos primeiros líderes foram os nossos pais. Depois nós tivemos líderes na escola, né, na pré-escola ou na própria escola de ensino fundamental. E nós tivemos o nosso primeiro chefe. E todas essas pessoas se tornaram referência. Se eu perguntar para você, você lembra do teu primeiro chefe? Lembra da primeira pessoa que foi teu chefe na vida? Eu lembro muito bem do meu primeiro chefe. Ele era um cara mais broncão, assim, mais fechadão. Ele não conversava muito, era um cara bem fechado. Quando ele tinha alguma coisa para falar comigo, ele não falava diretamente, ele falava através do imediato dele, né, do 02.
mas ele não se direcionava muito para mim. Era um cara que raramente dizia bom dia, então era muito difícil. Eu estou falando do meu primeiro chefe, que é o primeiro modelo que eu tive na minha vida. Mas claro, eu tive professores, mentores, pai, mãe, enfim, que também foram meus modelos de liderança. Isso eu trago na minha vida. Então pensa aí, quem são as pessoas referentes ao teu modelo de liderança e o que você traz de carga dessas pessoas dentro desse teu modelo de liderança. Porque é interessante a gente pensar um pouquinho nesse modelo que nós tivemos de liderança, porque nós trazemos muito dele para o nosso dia a dia. Eu queria ressaltar para você aqui também que a liderança ela é uma posição solitária. Nós só sabemos o que é ser líder quando nós sentamos na cadeira do líder, quando realmente nós estamos lá mostrando o nosso trabalho, inspirando pessoas, fazendo algo acontecer, algo dentro do nosso negócio. E é uma posição solitária e eu costumo dizer que essa posição solitária ela é parecida com a de um maestro, né? Um maestro de uma orquestra. Quando tudo dá certo com o concerto, esse maestro, ao invés dele ficar virado para o público que está aplaudindo, ele se volta para trás e faz menção aos músicos que estão lá trabalhando junto com ele. Então é um negócio interessante, né? E quando tudo dá errado, sei lá, alguma coisa não acontece bem, ele é a pessoa responsável por aquilo. Então compara um pouco a liderança com o maestro, porque é uma posição solitária. Da mesma forma que é uma posição solitária, também é uma vitrine. Ou seja, todas as pessoas te veem, todas as pessoas te olham, todas as pessoas te analisam. Além de ser solitário, ainda você pode sofrer com críticas, com observações, e como qualquer vitrine, pode acontecer de alguém um dia jogar uma pedra em você e quebrar, né? Pode acontecer durante o teu período. Então, o que acontece na liderança? Nós temos essa situação de estarmos sozinhos, que você não está mais, você está aqui comigo, e você tem o meu contato para a gente poder conversar sobre liderança, mas também existe essa exposição, esse excesso de exposição que nós sofremos como líder. Mas também tem suas vantagens. Toda vez que eu vou treinar uma pessoa para transformar ela num líder, quando ela não veio da liderança, quando ela não liderou pessoas ainda, eu sempre pergunto para a pessoa, você está pronto para assumir essa posição de liderança na tua vida? Porque não é uma posição fácil. Talvez se você já é líder há um bom tempo, você deve estar pensando, realmente não é fácil. Né? É muito trabalhoso a gente desenvolver o trabalho de líder, né? Estar na posição de líder. E nós realmente só sabemos o que é estar na posição de líder quando nós sentamos na cadeira do líder. Tem uma história que eu conto do Anderson e do Beto, talvez você já tenha ouvido eu falar. O Anderson era um profissional que se destacou muito, como a maioria dos líderes, dentro do trabalho que eu desenvolvi no passado. E eu precisava de uma pessoa para me substituir na posição de liderança, né? Porque eu tinha evoluído também, eu tinha crescido de cargo dentro dessa empresa que eu estava, eu precisava de alguém. E eu coloquei o Anderson, que era muito preparado, era um cara muito, né? Era a pessoa mais propícia para assumir a posição de liderança. E conforme ele foi desenvolvendo o trabalho dele, ele sofreu, nesse período, muitos ataques de uma outra pessoa que também foi candidato a se tornar líder daquele departamento, mas acabou perdendo, vamos dizer assim, no processo de promoção, acabou perdendo para o Anderson, era o Beto. E o Beto criticava muito o Anderson. Só que o Anderson fazia muito bem o trabalho dele. Ele era bom tecnicamente, ele era bom operacionalmente, comportamentalmente. Mesmo assim, a gente levou durante um bom tempo isso daí. O Anderson se destacou muito mais ainda, cresceu mais ainda e galgou aí os objetivos dele e acabou saindo do negócio, indo para outra posição. E eu tive que trazer novamente um novo líder para a posição dele. E como o Beto era um cara que criticava, né, mas criticava com propriedade o que ele fazia, também era bom comportamentalmente, tecnicamente, operacionalmente, ele veio para a posição de liderança. E não deram 2 meses, o Beto falou para mim, César, não dá para mim, eu achei que era muito mais fácil estar nessa posição. Então, eu estou pedindo a minha conta, não estou preparado para assumir a liderança de alguma coisa. Então, muitas vezes, os bons soldados não se tornam bons líderes. Eles têm perfil para trabalhar daquela maneira, porque exige da gente o autodesenvolvimento. E talvez o Beto não quis pagar esse preço.
Talvez você conheça líderes assim, talvez você esteja pagando o preço para ser líder. Então, vamos continuar nessa jornada e eu quero passar para você alguns conceitos de liderança. Vamos lá? Existem algumas características na liderança que eu acho sensacionais. Uma delas é a nossa insatisfação. Como assim, César? Como assim insatisfação? Sim, nós somos insatisfeitos. Por melhor que seja o resultado que nós alcancemos com o nosso time ou com o nosso próprio trabalho sobre nós mesmos, nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos melhor. O líder é por si só uma pessoa insatisfeita. Mas espera aí, não é uma insatisfação ruim, é uma insatisfação positiva. Exatamente. Nós sempre queremos mais e melhor, mas não só para nós mesmos. Nós também queremos isso para todas as pessoas. Quando uma pessoa quer algo só para si e para mais ninguém, nós chamamos isso de ganância pura. Ou seja, eu quero mais e melhor só para mim. Mas o líder não é assim. Geralmente ele quer mais e melhor para todo mundo. E o nome disso é ambição. Quando nós temos a nossa ambição, nós corremos atrás daquilo que nos motiva, dos resultados que nós precisamos para todo o time, para toda a equipe, para todo o negócio, para toda a sociedade em que nós vivemos. Essa insatisfação é o que nos move a fazer mais e melhor todos os dias. Porque se nós nos satisfazermos com o que nós temos, com certeza nós estaremos estagnando como uma água parada. E qualquer água parada morre, apodrece. Da mesma forma, os animais, né? Você já percebeu que um animal, quando está satisfeito, ele dorme? É mais ou menos dessa maneira. Se nós nos satisfazermos, nós dormiremos. Como já dizia Guimarães Rosa lá em Minas Gerais, né? O animal satisfeito dorme. E é exatamente isso que acontece quando o líder se satisfaz com a situação. César, você está me dizendo que essa insatisfação é positiva, é para o crescimento? Sim. Eu pergunto frequentemente para as pessoas, a liderança é um dom? Nós já nascemos com ela? Ou é uma virtude? É algo que nós conseguimos desenvolver durante a nossa vida? E aí, a maioria das pessoas acaba me dizendo assim, não, mas existem pessoas que já nascem com o dom da liderança. E talvez em algum momento da minha vida eu tenha pensado isso também, que a pessoa nasce com o dom da liderança, que é a liderança nata, né? Na realidade, eu acredito que as pessoas nascem com algumas características que são importantes para a liderança. Por exemplo, carisma, comunicação, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que consegue se envolver com as pessoas e envolver pessoas. Talvez ela tenha características que favoreçam a liderança. Mas eu acredito muito na virtude. O que é a virtude? É aquilo que eu trabalho para desenvolver e consigo desenvolver através do meu esforço e da minha busca. Se não fosse assim, eu, César, também já teria passado por uma situação onde eu não desenvolveria a minha liderança. Se você bem conhece a minha história, eu tive dificuldades quando assumi a liderança pela primeira vez e eu busquei me desenvolver constantemente e ainda busco me desenvolver. Para mim é fundamental conhecer pessoas, conhecer a mim mesmo, conhecer negócios, conhecer comportamento, porque eu sei que o mundo continua mudando e o tempo todo eu trago informações novas a todo momento para que a gente possa desenvolver. Então, a liderança é uma virtude. Eu costumo atender vários líderes e eu percebo que todas as pessoas que têm vontade de se transformar, e guarda essa informação porque a gente vai falar nela de novo, vontade de se transformar, se transformam. Independente se ela é líder ou se ela é liderada. Mas a pessoa que tem vontade se transforma. Então, a liderança é uma virtude. Você, eu ou qualquer outro líder ou qualquer outra pessoa é totalmente responsável pelo que ela é, pelo aquilo que ela determinou ser. O nosso esforço define quem nós somos ou como nós agimos. Então, o esforço que você faz desenvolve também em você a sua liderança. É uma virtude. Para que nós possamos liderar, por mais que nós sejamos líderes, isso acontece comigo também, nós precisamos ter duas coisas fundamentais. A primeira delas é ter uma ocasião para liderar. Precisa existir um momento onde há a necessidade de um líder. Se não houver a ocasião, não existe por que liderar. E a outra é a oportunidade. Se nós
tivermos essas duas coisas, a liderança se torna circunstancial. Exatamente. Precisa a ocasião e a oportunidade. César, em algum momento você já esteve num lugar onde existiu a ocasião e você não liderou? Sim, já houve momentos onde eu estava no local, precisava de um líder e eu não tive a oportunidade de liderar. Por que eu não liderei? Eu não liderei porque a pessoa que assumiu a liderança tinha muito mais autoridade do que eu. Ela era conhecedora de um assunto que eu não era conhecedor. Por exemplo, eu não sou conhecedor de mecânica automotiva, eu não sou especialista nisso. Então, não tem por que eu atuar como líder dentro de um ambiente que precisa de um líder que conheça muito bem de mecânica automotiva. Da mesma forma, se eu estiver no meio onde precisa de uma pessoa que possa ensinar as outras pessoas, que é uma competência que eu tenho, talvez eu assumiria a liderança, assumiria essa oportunidade de liderar. Faz sentido para você? Então, para nós liderarmos, precisa existir uma circunstância, ou seja, a liderança ela é circunstancial, e essa circunstância tem que combinar essas duas coisas, a ocasião e a oportunidade.